aqui para falar de leituras. Eu adoro ler desde muito pequena. Quando eu comecei a ler, os livros infantis não eram nada do que são agora, que agora apetece ler, apetece quase comer os livros infantis, são tão coloridos. No meu tempo não era assim, eram livros quase a preto e branco, tinham desenhos a preto e brancos, mas mesmo assim eu comecei a ler desde muito nova. E eu passava algum tempo sozinha, então eu li os livros que me deram, li os livros do meu pai, li os livros da minha avó, porque havia lá em casa livros da minha avó quando ela era mais nova, e ganhei o gosto pela leitura. Quando andava no secundário, eu ia todos os dias à biblioteca buscar um livro novo. E quantas vezes eu ia para casa a ler o livro, chegava a casa e já tinha o livro lido. Porque eu leio muito rápido. E porquê que eu gosto de ler? Porque quando eu estou a ler uma história, estou a viver aquela história. Eu estou a viver noutro país, eu estou a viver com outra família, estou a passar por aventuras, estou a passar por problemas, estou a passar por situações que não são as minhas. E é uma forma de me enriquecer, de me fazer passar por experiências que eu não tenho e feliz ou infelizmente nunca vou ter. E portanto eu estou sempre à procura de ler. Infelizmente agora a vida não me deixa ler tanto, leio muito menos, mas nas férias é sagradinho que eu leio 2, 3 livros e ao fim de semana vou lendo aos bocadinhos ou à noite. Normalmente à noite chego muito cansada à cama, então 2 páginas é suficiente para me arrumar. Mas eu gosto de ler quase tudo. Não gosto de ler livros muito complicados, porque nesta fase da vida, e eu nunca gostei de filosofia, não estou à procura de teorias para explicarem coisas complicadas. Quando leio, procuro distrair-me. Gosto muito de policiais nórdicos, gosto do intrincado, de resolver, de encontrar a solução, descobrir quem matou, de seguir as pistas, gosto muito. E tem saído bons autores ultimamente. Também leio romance, também leio um livro histórico, leio muita coisa, mas quero livros mais leves nos últimos tempos. E tu? Eu, bastante parecido. Eu, quando era mais novo, durante as tardes livres da escola, não tinha como entrar em casa, não tinha chaves, então eu ficava na biblioteca da escola durante essas tardes. Lia maioritariamente também livros para crianças. Um dia a minha professora de português ofereceu-me o Siddhartha para ler. Foi o primeiro livro a sério que eu li e gostei, mas naquela altura também não entendia muito bem. Pronto. Agora há pouco tempo, também no 10º ano, comecei a voltar a ler e empolguei-me bastante, comecei a fazer a minha própria biblioteca. Leio bastantes temas diferentes, leio fantasia, ficção científica, alguns livros com filosofia, bandas desenhadas, leio bastante. Tenho tentado ler coisas que não leria ou coisas pelo qual não teria interesse normalmente, como romances. É algo que me é bastante repulso, mas pode ser agradável se for bem escrito. Leitura é uma forma de aceder a tudo. É isso. São os meus amigos de comboio. Não costumo ler muito para além do comboio, mas quando estou no comboio tenho sempre um livro na mão. É uma forma de passar o tempo mais rapidamente. Ainda há pouco tempo fiz uma viagem de avião. Entre a viagem de avião, de ida, volta, o tempo que esperei no aeroporto e os dias que passei lá, acabei um livro que tinha 700 páginas. Também queria dizer uma coisa. Vocês provavelmente não é muito do vosso tempo, mas quando eu era nova havia banda desenhada brasileira, que era o Tio Patinhas, os irmãos, o Pato Donaldo, o Mickey. Havia uma banda
uma coleção muito rica, o Zé Carioca, havia uma gama de personagens muito rica brasileira, depois cada uma com os seus tiques, eu adorava ler aquilo. Mais tarde, depois, quando eu fui mãe, comecei a ler aos meus filhos. À noite, quando eles iam para a cama, eu todas as noites ia ler-lhes uma história. Eu lembro-me quando saiu como é que se chama aquele mágico? Aquele feiticeiro, Harry Potter. Eles nem sabiam ler nessa altura. Quando saiu Harry Potter, nenhum dos meus filhos sabia ler. Mas o primeiro livro fui eu que lhes li, 2, 3 páginas, 4 páginas por noite. O segundo livro já foram eles que o leram. E também ganharam o gosto pela leitura. Uns mais que outros, mas todos eles gostam de ler. Livros os mais diversos, gostam, por exemplo, da política. A política a mim não me diz nada, não acredito nada nos políticos. Para mim, os políticos, eu percebo a utilidade deles, mas não acredito neles, e para mim vale zero os políticos. Mas, por exemplo, os meus filhos gostam dos políticos e percebem e discutem e leem livros sobre políticas. E, portanto, eu acho que aí fez o meu trabalho, porque a partir daqui, da minha leitura de histórias, eles começaram a fazer outro tipo de leituras. Literatura é arte, e entende-se que certas formas de arte não sejam para toda a gente, certo? Ópera, balé, é um gosto adquirido, certo? Mas leitura, eu acho que é mais um caso das pessoas não encontrarem o que gostam. Quer dizer, na escola podem aprender mais sobre história e ficam com a ideia errada de que livros são chatos. Livros não precisam de ser chatos. Eu trouxe este livro aqui. À primeira vista, é um livro sobre matemática. E a maior parte das pessoas provavelmente suspiravam e deitavam-no fora. Eu li-o já umas 3 vezes. É um livro bastante curto, mas é extremamente agradável e não é nada pesado, mesmo sendo um clássico. Por isso eu acho que leitura só não é acessível a quem não quer mesmo. Eu acho que sim e não. Realmente os livros têm mais competidores, têm internet, as redes sociais, isso tudo, e para quem busca um agrado fácil, está logo ali. Uma gargalhada fácil, está logo ali. Mas depois desliga-se a internet e não ficou lá nada dentro. E um livro nós lemos, podemos rir, podemos chorar e fica cá dentro. O livro deixa-nos ficar cá dentro qualquer coisa, qualquer lição. Nem que seja, pode-nos deixar mal dispostos, pode-nos deixar bem dispostos, pode-nos deixar a pensar, mas deixa-nos sempre mais ricos. As redes sociais, uma notícia na televisão, ficamos na mesma. Acabou a televisão, fechamos o telemóvel e ficamos todos iguais. Com o livro, não. Isso não acontece, na minha opinião. Sim, quer dizer, muitos dos colegas que leem dizem que gostam de o fazer para... O que eu ouvi foi visitar outros países, viver outras vidas. E hoje em dia, através de meios eletrónicos, é fácil fazer-se isso, mas há uma riqueza diferente em ler, é um investimento. E acho que isso falta.